A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigado, pastor Moisés. Estar aqui em São Miguel do Araguaia para mim é uma alegria. Rever os irmãos que nós já conhecemos há um tempo é um prazer. Tão grande quanto o que nós conhecemos agora nessa vinda. Então, estar aqui hoje para mim é uma alegria muito grande. Eu quero parabenizar o Ministério Galileu pela peça. Apesar de nós rirmos de ver o diabo falando, ai meu Jesus, mas é de se refletir sobre o assunto, porque isso é muito mais comum do que nós pensamos. O culto dessa noite poderia ser em torno apenas da peça que foi apresentada. Tamanha seriedade do assunto. E tamanha necessidade de uma mudança de hábito nossa, espectadores de uma peça como essa. Então eu quero, nessa noite, conversar com você. Eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versos de número 4 até o de número 15. E aí eu vou te convidar a permanecer com a sua Bíblia aberta. Vê se há alguém sem Bíblia com você. Lá no Renascer eu pedi para que presenteasse o visitante, né? Vou fazer isso aqui hoje não. Tem alguém sem Bíblia aí do seu lado? Convide ele para ler junto com você. Quem encontrou, diga eu encontrei. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 8. Verso de número 4 ao de número 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Saía um semeador a semear a sua semente, e quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinheiros, e crescendo com ela, os espinheiros sufocaram-na. Mas outra caiu em uma boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntou-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola. E respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros eu falo por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não ouçam. Pois esta parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e atira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, seja salvo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem até com alguma alegria, mas essas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que a ouviram, e indo por seu caminho, são sufocados pelos cuidados das riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são aqueles que, ouvindo a palavra com um coração alegre, a retêm, dando frutos com perseverança. Eu entendi que essa peça caiu como uma luva sobre a palavra. Como nós não cremos em coincidência, nós vemos a ação de Deus e o cuidado de Deus.
para nós, eu vou me incluir aqui no contexto, é simples entendermos a parábola que fala de semente, de terra, de colheita, porque é o cotidiano da maior parte das pessoas aqui da cidade. Mas o que Jesus quer realmente dizer com essa parábola não tem muito a ver com o plantio, com a safra, com as frutas da época, com a plantação do milho, da soja, com a lavoura em si. O que Jesus está tratando aqui nessa noite com você e comigo é a respeito da terra mais preciosa existente aqui nesse planeta. É o metro cúbico ou quadrado da terra mais cara, mais cobiçada nesse planeta. É a terra cobiçada tanto por Deus quanto por demônios. É a terra chamada seu coração. Eu estava lendo o panfleto da campanha e o tema dizia: firmados na rocha. Isso me faz entender que se é necessário fazer uma campanha, porque ainda há pessoas que não se firmaram. E a grande verdade, ela pode ser assustadora, que porque pessoas, mesmo às vezes se esforçando, com um tempo de igreja, ouvindo palavras, ouvindo sermões, recebendo visita, sendo abençoado, sendo ungido, sendo consagrado, não consegue ter uma vida firme, constante. Acho que a grande palavra não seria nem de firmeza, mas de constância. Eu não estou falando nem daquele espigo que nós damos no início da fé, que nós levamos tudo no peito e vamos que vamos com toda a força. Eu falo na constância, naquele passo cadenciado que nem é apressado e também nem é tardio. Ele é constante. Nos tempos de Jesus havia alguns ensinamentos. Os rabinos, Jesus como um grande rabino, também tinham seus ensinamentos. É interessante que no tempo de Jesus tinha um ensinamento, e Jesus vai falar essa parábola exatamente por causa desse ensinamento, e esse ensinamento é em cima disso, de pessoas. Então eles diziam que tinha 4 grupos de pessoas, como são aqui os tipos de terra. Ele dizia que eles ensinavam que desses 4 grupos, o primeiro grupo é aquele que aprendia rápido e desaprendia mais rápido ainda. É o que nós chamamos de fogo de palha. O negócio pega, mas logo acaba. Com a mesma rapidez que ele tem de aprender, de entender, ele também tem de desaprender. O segundo grupo é aquele que aprende devagar, mas quando é para ele desaprender, ele também demora. É aquele que nós chamamos de estudioso, aplicado. O terceiro grupo é aquele que aprende rápido, e quando é para desaprender, ele também demora. E aí nós entendemos que são os gênios. São aqueles que têm uma facilidade para entender as coisas, de pegar a lição, aplicar na vida, então ele não desaprende. E tem o quarto, aqui não tem lá em Diadema, na igreja que congrego está cheio, aqui eu sei que não tem. É aquele que aprende devagar, demora, dá um trabalho danado para o seu líder. Aqui eu sei que não tem, mas lá, pastor Jair, tá, ó, não tá, Jair, tá lotado. Demora para aprender, dá um trabalho danado se discipular esse camarada. Só que ele é pavio curto. Só que ele é 880. E com a demora que ele tem de aprender, ele perde tudo com 5 minutos. Ele chuta o pau da barraca, ele chuta o balde, ele chuta quem está na frente. E como
Esse ensino era complicado, aprende rápido, desaprende devagar, aprende rápido e não desaprende mais, e aprende devagar, e desaprende rápido, aprende devagar, então Jesus simplificou. E Jesus vai então contar uma parábola, dizendo acerca de pessoas que são esse retrato. Então ele vai dizer que um semeador saiu a semear. Não como os dias de hoje, com toda a tecnologia. O camarada nos tempos de Jesus enchia o embornar que chama aqui, em Minas eu sei que é embornar. O camarada enchia o embornar de semente, então fazia as covas e ia mandando a semente. E Jesus disse que o primeiro grupo de semente, ela cai no solo duro, e então vem as aves do céu e se alimentam da semente. Para quem vive de plantação sabe que semente não pode ser desperdiçado. Mas Jesus fala que o semeador continua a semear, e então ele vai para um outro grupo de pessoas, de outro grupo de terra. É uma terra que até tem terra, mas ela tem pedras. E então ele semeia na pedra, e até que semeando naquela terra com pedra, até que o negócio nasce. Mas por não ter a umidade, com o sol quente, principalmente aqui de Goiás, o negócio não tem vida, seca. Mas o semeador não para de semear, então ele vai para o terceiro grupo. Então ele lança, a terra é boa. É boa porque ela não é dura, ela é boa porque ela não tem pedra. Mas com a mesma facilidade que ela produz a semente do semeador, ela produz o quê? Espinheiros. E aí os espinheiros sufocam o fruto daquela semente. Ela chega a dar fruto, mas vai dizer que os frutos não são com perfeição. E o semeador continua a semear. E continuando a semear, então o que ele faz? Ele encontra a boa terra. A semente é a mesma jogada desde o princípio. Não há um tipo de semente para cada tipo de solo. A semente é uma só, o solo é diferente. E então ele encontra a boa terra, a semente vinga. Lucas diz que ela produz 100, mas Mateus vai dizer que ela produz 30, 60 e até 100 por um. E os discípulos, acostumados com isso, não entenderam bulufas nenhuma. Então eles se reúnem com Jesus e diz: mestre, me ensina o que você quer dizer com essa parábola. E ele vai dizer: a semente é a palavra de, verso de número 11. A questão é que a semente ela é poderosa. A semente ela é poderosa. A semente não é semente qualquer. Essa semente ela leva frutos, para você ter uma ideia, para a eternidade. Quando ele diz que a semente é a palavra, ele quer dizer que a semente é tão poderosa que tudo foi feito pela palavra. Foi pela palavra que foi criado os céus e terra. Foi pela palavra que foi criado os animais, a terra seca, o mar, os peixes, os animais, o sol, a lua, as estrelas, pela palavra. É essa semente que é lançada diariamente sobre o seu coração. E a grande questão, como a cena que nós presenciamos, é: como está a sua terra? Porque eu falei na quarta-feira à noite para os casais, eu vou repetir: tanto relacionamento como vestes e coração, Deus dá a todos. Alguém aqui nasceu sem coração? Deus deu a todos, como uma dádiva, como um presente. Mas cuidar, zelar dele é responsabilidade nossa. Então Jesus vai dizer que a semente é a palavra. Então nós entendemos que se a semente é a palavra, o semeador é o pregador. Hoje sou eu. Na próxima sexta vai ser a bispa Vanis. Na outra, evangelista Sônia. No outro, evangelista Moisés.
depois evangelista Celi, depois evangelista Sandra, depois evangelista Júnior. Mas também às quartas tem outro semeador, ao domingo haverá outro semeador. Domingo é o mesmo de hoje, né? Vai ter outro semeador. Durante os seus cultos, as células, os encontros, vamos mudando o semeador, porque o que está em foco aqui não é a semente e também não é o semeador. A grande questão é a terra. É a terra. E Jesus vai dizer, verso de número 12: aqueles que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, seja salvo. Olha a importância de se ter uma terra boa para guardar semente chamada palavra, a ponto dela contribuir, não, ela levar a salvação. Mas o que acontece com essa terra? A terra é dura, o coração é duro, ele é incapaz. Eu não vou achar aqui nada que eu possa usar de exemplo, eu vou usar o lenço, mas eu faço uma bolinha. Ele é incapaz de absorver a semente. O diabo só conseguiu roubar, que as aves do céu, Jesus disse que é o diabo, só consegue roubar a semente, porque a semente estava na superfície. É duro, não é capaz de agasalhar, de guardar aquilo que se é semeado na vida. Consequência, ela é tirada do coração. É aquela pessoa que sai de casa pré-determinado a não ouvir, e ouvindo a não mudar, a não aceitar. Me desculpa a minha sinceridade, pessoas que vivem uma perca de tempo. Sabe por quê, meus queridos? É porque essa palavra ela é eterna. Paulo diz a Timóteo que ela é digna de toda aceitação. Mas o coração é duro. Se ela contradiz o meu pensamento, o que eu aprendi, o que eu acho que é correto, se ela contraria aquilo que são os meus atos, as minhas ações, as minhas atitudes, então eu tranco o meu coração e não aceito. Antes mesmo de eu cruzar a porta, o diabo vem e a rouba. Segundo, os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas crê por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A questão, mais uma vez, não é a semente, é a terra. A questão não é, irmão, a terra ter pedra, apesar de dar um problema lá no Arábio, né? Mas a grande verdade é que as pedras são símbolo dos problemas da vida, das dificuldades, das decepções, das lutas, das tristezas. E a grande questão não é porque essas são situações que nós estamos expostos, elas ocorrem na nossa vida. E problema na nossa vida, não manda e-mail, não manda WhatsApp, não toca a campainha, não vem um recado pelo correio dizendo: ó, se prepara que amanhã o problema vou chegar na tua vida. Ele simplesmente chega. A questão não é ter a pedra. A grande questão é saber que ela está lá e não fazer nada para remover. A grande questão é de eu saber como está o meu coração, é de eu saber das pedras que impedem a palavra de frutificar no meu coração. E sabendo que o problema está lá, eu não procuro solução, eu vou levando com a barriga, eu vou empurrando como dá, com aquela enganosa impressão de que o tempo resolve. Me desculpa, o tempo não tem poder para resolver nada. Tempo não apaga
lembranças, mais dolorosas que ela seja, e com mais tempo que ela tenha ocorrido. Tempo deixa careca, cabelo branco, ruga nos olhos, pneuzinho na linha da cintura, e isso o tempo deixa. Mas o tempo não tem poder de apagar. Você quer ver? Você tem quantas lembranças dolorosas da sua vida? A grande questão não é ter a pedra, é vê-las e viver uma vida como se nada tivesse acontecendo. Desculpa, isso não é fé, isso é negligência. Que a semente está sendo desperdiçada. Aqui eu sei que aqui tem professores, e eu como aluno, e bom aluno mais ou menos, que era, fiz um trabalho várias vezes, um trabalhinho em que nós colocávamos um algodão num copinho, aquele que a gente toma café, e você joga a semente de feijão, e aquela alegria, porque o trocinho brota, rapaz. Começa, já fez na escola? Já fez? Nasceu? Nasceu? O negócio nasce. E é uma alegria para quem está fazendo o trabalho, você vê que o trabalho da tua mão dá resultado, porque o negocinho fica verde, vai crescendo, mas passa-se os dias, o que acontece? Morre. Por que morre? Porque o solo não é propício, é uma enganação. Não foi feito para estar no algodão, foi feito para estar na terra. A palavra não foi feita para estar em outro lugar, a não ser o teu coração, meu querido. Ela é lançada para estar no teu coração. A terceira parte, a parte que caiu entre os espinhos. Essa é a mais perigosa. Essa nos engana. Jesus vai dizer que a quarta parte, a palavra, a semente que é a palavra, cai entre os espinhos, são os que ouviram e indo pelo seu caminho. Isso dá a entender que não é da noite para o dia, é durante a vida, é no crescimento espiritual, é no relacionamento com Deus, porque essa terra é boa demais. Ela não é dura, ela não tem pedra, ela agasalha a semente cresce, chega até dar fruto. Só que, como alguns corações, a mesma capacidade que a terra tem de absorver a semente que é a palavra, ela também tem a capacidade de absorver outros tipos de semente. E cada semente ela gera o seu fruto. E qual é o problema? O problema é que as sementes brotando, germinando, crescendo junto, há uma semente que sufocam, matam, exterminam o fruto da semente da palavra, os cuidados desse mundo, o deleite exacerbado, os deleites desenfreados pelas riquezas e as coisas desse mundo, sufocam, matam, minguam aos poucos, a ponto de ela não dar fruto com perfeição. Não tem nada de errado você ser próspero, não tem nada de mais, não é pecado nenhum Deus prosperar, porque a prosperidade ela é um dom de Deus. O grande erro não é ter o dinheiro, o grande erro é ter que colocar o teu coração no dinheiro, o teu coração em coisas. Aqui eu ainda não vi, mas lá em São Paulo nós vemos muito, principalmente as margens do rio Tietê. Você vê uns pés de goiaba, que de longe você vê umas goiabas desse tamanho, mas por causa do asfalto, por causa da poluição, por causa das coisas que nascem em volta, você chega na árvore e quando você vê aquela goiaba, eu inúmeras vezes no trânsito de São Paulo, chegamos a ficar 1h30, 2 horas
parado na marginal. Então você olha para a paisagem, o rio fede um pouquinho. Mas aí você olha aquela árvore e você fala, dá tempo de eu descer do carro e comer uma goiaba. E quando você olha a goiabeira, está lá o fruto, mas não é perfeito. É como você vê a bênção com os olhos, igual minha mãe dizia, e lamber com a testa. Você vê o fruto e não pode desfrutar do mesmo. O fruto não é perfeito, não está maduro. No caso de lá, está bichado, está defeituoso, está impróprio para o consumo. Já imaginou você passar a tua vida? Porque quando ele diz que é aquele que indo no seu caminho, caminhando, levando a sua vida, no determinado ponto de receber o fruto daquilo que Deus lançou como um dia semente na vida dele, ele olha, vê, admira, mas não pode ter. Quase como Moisés que sobe no pico do monte e Deus vê: Moisés, você está vendo a grande terra que eu vou dar aos filhos de Israel? E ele diz: Senhor, estou vendo. Deus disse: você não vai entrar. Não tem nada a ver com a salvação, estamos falando das coisas terrenas. É ver a terra prometida com o olho e lambê-la com a testa. Ver, sentir o cheiro e não poder usufruir. Por quê? Porque o coração está tendencioso a frutificar outras árvores. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que teu coração tem produzido? Os primeiros 5 capítulos do livro do profeta Isaías, você vai ver Deus decepcionado, porque plantou-se uva, a semente era de uva, a expectativa do semeador era que ele colhesse uvas, símbolo de delícias na Bíblia. Mas o que acontece? Produziu espinheiros. Seu coração tem produzido? Qual é a semente que você tem recebido, regado, adubado, cuidado dela dentro do seu coração? Qual é a semente que você está aceitando ser semeado no teu coração? Porque se o seu coração é uma terra boa, precisamos ter o cuidado de saber qual é a semente que se é semeada em nosso coração. Versículo 15, para nós podermos orar. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, é interessante que todos os 4 ouviram a palavra, com coração reto, reto é sincero e bom, a retém. Eu falei lá ontem no Renascer, eu vou repetir aqui. Você quer que a palavra frutifique na tua vida? Aprenda um princípio. Primeiro você ouve a palavra. Ouvindo a palavra, você entende a palavra. Entendendo a palavra, você guarda a palavra. Guardando a palavra, você pratica a palavra. Versículo 15: mas as que caíram em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos. Aí vem a grande questão: com perseverança. Nada é do dia para a noite. Nós temos um trabalho numa aldeia indígena aqui no Maranhão, já faz 4 anos e meio. Não nessa ida agora, que nós estamos vindo de lá, na minha ida em novembro, que eu fui para celebrar o primeiro casamento de pastores indígenas na aldeia, nós iniciamos um projeto de plantação de uma horta sustentável, em que a semente, devido a pouca chuva, começava a ser primeiro germinada no copinho, como eu aprendi na escola, depois passava para a terra.
Então eu cheguei e perguntei para o cacique: já tem alface, couve, para a gente almoçar? E ele disse para mim: pastor, tem semente que demorou 40 dias para nascer. Sabe por quê? Porque nada é do dia para a noite. O versículo termina dizendo que é com perseverança. E o que é perseverança? É uma das melhores qualidades que um ser humano pode ter, porque é na perseverança que somos salvos. Jesus disse: aquele que for perseverante até o fim será salvo. A grande questão é, nós estamos sendo entulhados com uma cultura imediatista, em que as coisas têm que acontecer na nossa vida do dia para a noite. E me desculpa eu dizer para você, tem muita coisa que Deus faz do dia para a noite, tem muita bênção que Deus dá na hora, mas a maioria delas Deus usa um processo chamado tempo, e o tempo é o maior agente das bênçãos de Deus na sua vida. Para vencer o tempo, só há uma ferramenta: perseverança. Perseverança. Temos um missionário na África, Josinaldo, amigão nosso, homem de Deus. E ele ele começou um projeto de reflorestamento no deserto. Você acredita nisso? Eu vou te falar que o negócio está ficando bonito. Plantando só pé de manga. E nós num simpósio de missões, conversando com ele, ele disse: sabe qual é o maior problema? É que eles querem que nasça manga do dia para a noite, quando na verdade demora anos. Nós também somos assim. Nós queremos do dia para a noite, nós queremos um Deus com a varinha mágica, nós queremos um Deus com sim, salabim, abracadabra, e resolva-se os seus problemas. O que Deus requer de nós para que a boa semente lançada na sua vida diariamente seja agasalhada, germinada, cresça, floresça, dê frutos? Perseverança. Sem perseverança tudo é perdido. O que Deus espera de você? A parte mais fácil: perseverar. A mais difícil é Ele que faz. Ele diz que as coisas possíveis são para o homem, as impossíveis continuam sendo para Deus. Na semente lançada no teu coração nesta noite, ela exige de você algumas coisas: o cuidado com a terra, responsabilidade sua de cultivar, de tirar as pedras diariamente, de zelar pela semente que é lançada no seu coração. E também ter perseverança. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos orar nesta noite, porque nós sabemos que o semeador Espírito Santo está em nosso meio, Senhor. Nós oramos nessa noite porque, Senhor, o Senhor me deu a graça de ser o semeador, Pai, de semear no coração de um povo que não é qualquer povo, é o Teu povo, Senhor. Eu quero nessa noite, Senhor, como foi nessa madrugada, orar para que o Senhor, se necessário for, troque a terra, Pai, troque o coração. A minha oração nessa noite, Senhor, é que a terra que bate dentro deste peito, Senhor, chamado coração, ela possa ser limpa, Senhor. Se até hoje ela foi dura, se até hoje ela não agasalhou, não recebeu, não aceitou a palavra, que hoje ela possa receber, e recebendo, traga fé, e trazendo fé, ela seja salva.
A minha oração nessa noite é que essa semente que é germinada no coração dos teus filhos, ela traga saúde, Senhor, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional. Oh Senhor, o nosso coração não é outra coisa a não ser o teu tabernáculo, a tua casa, a arca em que o Senhor habita. O nosso coração, Senhor, é o teu local de vida, é onde o Senhor vive, é onde o Senhor habita, Senhor. Mas o nosso coração também é os celeiros de semente, Pai. Oh Senhor, ajuda nesta noite o meu irmão que está com o coração doente, ferido, magoado, entristecido, Senhor. Oh meu Deus, quem mais conhece o ser humano pelo lado de dentro do que aquele que o formou? Como diz o Salmo de número 139, o Senhor nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Oh Senhor, limpa os nossos corações, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o fruto da semente semeada nesta noite produza fruto, Senhor, 30, 60 e até 100 por um, meu Pai. Em nome de Jesus nesta noite, em nome de Jesus nesta